Olá, pessoal! Tá começando um episódio do Consulta Crohn. Meu nome é Juliana Kratochvil, eu sou médica hematologista do Crohn. E hoje eu tô com os meus colegas, a Camila, da Agostinho Jeremias, oncologista do nosso serviço, e o cardiologista, nosso amigo e colega de trabalho, o Dr. Stefano Busato, cardiologista da Clinicor de Estrela. Então, a gente vem hoje aqui, Dr. Stefano, para conversar um pouco sobre as doenças cardiológicas nos pacientes da hemato, da onco, entre outros que nos procuram aqui no Crohn. E é tão relevante, né, Camila, que a gente saiba também orientar, como orientar e ter informações corretas e tirar as nossas dúvidas também. Então, primeira coisa, a gente queria agradecer a tua presença aqui no Consulta Crohn e saber um pouquinho da tua trajetória. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite, Ju e Camila. Eu sou cardiologista, eu sou especialista em ecocardiografia e posteriormente aí eu fiz uma pós-graduação em cardio-oncologia, que é uma área que vem ganhando muito destaque, é uma área relativamente nova, que ela ainda não é uma área de atuação, mas mundo afora já existem diversos cardiologistas que se dedicam somente a executar essa área em hospitais grandes nos Estados Unidos. E isso está chegando no Brasil. Eu fiz essa pós-graduação e a gente vem realizando esse trabalho junto do Crohn para dar uma maior assistência a essas pacientes que têm algum tipo de câncer, seja N formas de cânceres, e executando tratamentos tanto como radioterapia, quimioterapia, e a gente vem percebendo que existe uma grande inter-relação desses tratamentos com a doença cardiovascular. Tá? Seja ela por doenças graves, como infarto, como coração grande e fraco, e até mesmo como um simples aumento de colesterol, uma hipertensão. Então isso é uma área relativamente nova, que tem muita importância, muito destaque. Por quê? Porque essas pacientes que são tratadas aqui no Crohn, elas ganham muita sobrevida. Só que depois que esse tratamento é feito, a gente tem que cuidar dessas pacientes para que elas consigam ainda viver muitos anos, né? E o cardiologista, ele faz parte atualmente desse tratamento oncológico. Essa é uma dúvida, né, Camila, que vem bastante no consultório, quando a gente está fazendo o primeiro atendimento do paciente com uma doença oncohematológica. A gente precisa solicitar uma série de exames para ver a extensão da doença, fazer cálculo de tratamento, previsão de doses, e dentre eles, um dos exames que a gente solicita é o ecocardiograma, para entender como está a função cardíaca do paciente e poder calcular direitinho essa proteção a longo prazo. E eles nos questionam, mais um exame, doutora Juliana? Já fizemos tomos, já fizemos PET-CT, laboratoriais, enfim, entre outros, inclusive até espirometria para o pulmão, muitas vezes. E então, de que forma eu poderia explicar para esse paciente a importância do ecocardio antes do tratamento? Vamos lá, Ju. A gente sabe que diversos pacientes aí, eles são assintomáticos, ou seja, eles não sentem nada, e quando eles vão realizar algum exame cardíaco, a gente identifica. Porque os exames cardiovasculares, eles avançaram muito em relação ao passado. Hoje em dia, a gente não faz somente um simples eletrocardiograma de repouso. A gente tem diversos exames que identificam cardiopatias prévias que podem influenciar, sim, o tratamento oncológico. E é muito importante a gente saber isso, porque na oncologia, principalmente as drogas antraciclinas, que vocês sabem muito melhor que eu. Que é a vermelha, né, que doutor é a quimio vermelha. A famosa quimio vermelha que os pacientes chegam. Eu até pergunto quando vão fazer o ecocardiograma, qual a quimio que você está fazendo? A vermelha? Sim, doutor, é a vermelha. Tá, sempre a vermelha. Opa lá, pera lá, vamos olhar com calma. Por que isso? Porque a gente sabe que as antraciclinas, elas podem, em 10% desses pacientes, causar algum tipo de toxicidade cardíaca. Aí vamos lá, o paciente ficou curado do câncer, mas ele tem uma doença grave, que é, na maioria das vezes, o que a antraciclina faz com o coração é deixar ele maior e mais fraco, ou seja, insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, a gente sabe que ela equivale a um câncer dos brabos. A mortalidade da insuficiência cardíaca é equivalente a de um câncer com metástase. E que por vezes pode se manifestar depois de muito tempo do tratamento, né, Stefano? Exato. E uma coisa importante é que a gente está falando de duas das principais causas de mortalidade no mundo, né? Tanto as doenças cardiovasculares, mas que se pensa que nos próximos anos até vão ser superadas pelo câncer, né? E como a Ju comentou, é importante a gente ter esse acompanhamento. Na oncologia, assim como na hemato, né, Ju? A gente vem tendo terapias cada vez melhores.
seja quimioterapias, terapias-alvos, imunoterapias, né? Na Hemato até tem outras formas de terapias também. Ou radioterapia também, a gente não pode esquecer da importância, do risco que a radioterapia pode nos causar também, né? E em termos cardiovasculares. Essas drogas permitiram que a gente avançasse muito, né? A sobrevida vem aumentando muito. E na onco, especificamente, muito se fala do manejo oncológico das pacientes pós-tratamento. Como que vai ser, né, esse segmento dessas pacientes? Então, o exame de ecocardio eu tenho por rotina solicitar para as minhas pacientes, todas elas que realizam tratamento com antraciclina, por inúmeros motivos. Seja porque, por vezes, elas já tenham alguma condição cardiovascular que possa ter um pior desfecho durante o tratamento, né? Como para também a gente ver esse acompanhamento delas, né? Então, é super importante a gente ter esse exame, inclusive de pacientes que, por vezes, tenham que retratar com antraciclina, porque a gente sabe, na Hemato até, né, Ju, a gente tem doses ainda mais altas de antraciclina, que por vezes nós usamos, na hematologia, né? Sim, se usa antraciclina para os linfomas. Em E eles doses acabam altas, atingindo, né, até a dose máxima já numa Isso, primeira a gente sabe que existe linha. uma dose segura de antraciclina, e a partir dali a gente talvez tenha um acréscimo muito maior nesse risco cardiovascular, né? E aí então a gente entra naquela balança, o quanto eu vou dar de antraciclina, principalmente nos tumores hematológicos, né? Exato. E o quanto eu posso causar de toxicidade cardíaca. A gente sabe que é a minoria das vezes que vai acontecer essa toxicidade cardíaca, mas quando ela ocorre, ela é uma doença muito grave. Acontece até de a gente, às vezes, meio que conversar mais vezes, o hemato e o cardiologista de perto, né, doutor Stefano? Uns puxando pro coração e outros puxando pro tratamento hematológico. E eu dizendo, não, eu preciso fazer a medicação. Preciso tratar. E o doutor Stefano dizendo, não, Ju, acho que vamos rever isso. Eu preciso. Bom, então vamos sentar e decidir juntos a melhor estratégia. Não é incomum, pelo contrário, a gente trabalhar em equipe. Né? Então essa interação onco, hemato e cardio, ela é muito importante, né? E principalmente porque a função do cardiologista não é, a gente não tá como o malvadão da história de dizer, pode parar a químio. Né? Como se eu fosse contraindicar. Não, a gente tá junto para tentar oferecer o melhor para o paciente. E a ideia do ecocardiograma é tentar identificar coisas prévias e realizar durante o tratamento, porque alterações leves, a gente começa um tratamento, a gente de repente... manejáveis, né? Exato, são manejáveis. A gente reduz um pouco a dose da quimioterapia, espaça, de repente troca por um outro tratamento. Então existem diversas formas de a gente diminuir esse dano, e na cardiologia a gente fala até de detectar ele precocemente. Porque veja lá, o ecocardiograma, ele é uma ferramenta que ele nos mostra o quê? O tamanho, a força do coração, as válvulas. E as antraciclinas, elas principalmente causam alteração na força do coração. Mas hoje em dia já existe uma tecnologia que se chama Speckle Tracking, que é o strain global longitudinal do ventrículo esquerdo. E o que é isso? Isso é um software que foi criado que acompanha micropartículas do miocárdio. E essas micropartículas, elas exibem um deslocamento entre elas. Isso vê a força do coração lá na célula. E às vezes a gente vê que a gente tem um strain reduzido no ventrículo esquerdo, mas o coração ainda é normal, o eco está normal, mas o strain reduzido. Isso é um indício de uma toxicidade precoce da quimioterapia. E aí o que a gente faz? A gente vai começar um tratamento do coração. A gente vai conversar com o oncologista. Um tratamento antes mesmo do paciente manifestar de fato uma alteração na fração de ejeção, por exemplo, na força do coração. Antes do coração crescer, antes do coração ficar fraco e antes do paciente sentir cansaço, falta de ar, inchaço nas pernas, a gente já está tratando o coração e prevenindo isso. Mas é reversível a redução do strain global durante o tratamento identificado? A gente poderia voltar a melhorar ele? Com certeza, porque existem hoje diversas drogas aí que já são testadas. A gente não tem nenhum medicamento para começar antes do tratamento, junto com a químio. Mas quando nós detectamos essa toxicidade cardíaca, existem medicações que revertem isso. E não só sobre a antraciclina, né, Stefano? Porque a gente sabe que é das químios vermelhas, enfim, que são comumente utilizadas, talvez um dos tratamentos mais utilizados para câncer de mama, mas existem outras formas de tratamento que a gente também vê esse comprometimento, né, do coração, entre eles
as pacientes que fazem terapia anti-HER, né? Que é o trastuzumab, pertuzumab, né? Que nós temos também muito famoso entre os pacientes que fazem câncer de mama, mas nós já temos aprovação de medicações anti-HER, inclusive para câncer de estômago, para outros vários tipos de tratamento, né? Tu percebe um pouquinho diferente sobre esse cenário de antraciclina e a sua toxicidade e o trastuzumab? Porque por vezes o trastuzumab é uma toxicidade mais reversível, né? Tu sabe, Camila, que no passado a gente acreditava que a antraciclina era sempre reversível. Mas o tratamento para insuficiência cardíaca ele vem melhorando muito, surgiram diversas medicações. Para vocês terem ideia, a gente utiliza hoje em dia até antidiabéticos orais, até remédio para emagrecer, aquelas canetas, em quem tem insuficiência cardíaca, porque isso melhora a contração, recupera os sintomas do paciente. Então a questão de ser irreversível, isso não, depende do paciente, a gente vai ter que reavaliar a resposta. E já o anti-HER2, que é o trastuzumab, se eu não me engano é a tal da vacina que os pacientes dizem. Os pacientes dizem que é imuno, não é uma imuno, é uma espécie de terapia-alvo, né? A imuno, ela também causa os mesmos problemas das antraciclinas. Ela tende a ser mais reversível, tá? Mas geralmente são casos muito graves, é uma toxicidade mais aguda, disfunções graves do coração, né? E o tratamento se baseia também na insuficiência cardíaca, que é o mesmo das antraciclinas. Só que o grande X aqui da questão é que a paciente ela faz antraciclina, aí depois ela começa o anti-HER2. E o grande ponto é que por vezes a antraciclina, eu sempre fico um pouco mais, apesar de menos pacientes idosos ou que já tem outras múltiplas comorbidades que a gente tem um receio em função da dose. Mas o grande ponto é que a gente usa uma dose limitada de antraciclina e a terapia anti-HER a gente acaba usando por muitos anos, né? Eu tenho pacientes usando por 2, 3 anos terapia anti-HER. Como é que tu considera que a gente deva fazer esse acompanhamento dessas pacientes, assim, com ecocardio a cada quanto tempo? A gente aguarda elas terem sintomas? Como é que a gente poderia acompanhá-las? A nossa recomendação hoje em dia é não aguardar sintomas, porque veja lá, a quimioterapia deixa o paciente com fadiga, cansada, né? Às vezes até tem um pouco de indisposição e falta de ar, e isso são sintomas de insuficiência cardíaca. Então a gente não pode esperar só os sintomas. A gente tem que ter um protocolo de acompanhamento de exames, assim como a gente faz a tomografia, o PET-CT de tanto em tanto tempo, o exame cardíaco, a ecocardiografia, às vezes o eletro, outros exames, ele também entra nessa rotina. E a recomendação é a cada 4 meses, mais ou menos, de tratamento, antes de iniciar o tratamento, claro, e como base, e a cada 4 meses de tratamento. E aí, no longo prazo, aí nós temos diversas outras formas de avaliar o coração. Mas para terapias infinitas, mas terapia finita, que nem as minhas, que estão muito bem delimitadas, com 6 ciclos, fazendo o ecocardio na metade no final, encerraria? Ou teria ainda que avaliar depois de algum... Exato. Não é muito bem, isso não é muito bem desenhado entre os hematologistas. Seguiria, na verdade, o mesmo protocolo de a cada 4 meses e no término do tratamento. Sim. Só que anos depois, a gente sabe que essa toxicidade, existe uma toxicidade tardia, anos após, tá? E até surgem outras doenças, como a doença do entupimento dos vasos, o infarto, a aterosclerose, que a gente chama, né? E a gente sabe que essas drogas, elas também podem causar. Então a gente entra em um cenário de interpretar esse paciente como um paciente de mais risco cardíaco. Vamos pensar assim, ele é um paciente tabagista. O paciente tabagista, ele tem mais risco de infartar, de ter AVC, de ter insuficiência cardíaca. Então ele é um paciente que a gente tem que acompanhar mais de perto. E o paciente, o sobrevivente do câncer, ele também tem que ser interpretado dessa forma. E hoje em dia até a recomendação é, para quem, por um exemplo, fez um tratamento associado de radioterapia, ou fez antraciclina quando era jovem para linfomas, que é dose alta, né, Ju? Uhum. É rastrear esses pacientes com exames para avaliar entupimentos nas artérias do coração. Mesmo não sentindo nada, mesmo sem dor no peito, está indicado a gente fazer um ecoestresse, fazer uma tomografia das coronárias, porque esses pacientes muitas vezes são assintomáticos e têm lesões graves de aterosclerose cardíaca. Isquêmicas, né? Isso eu acho eles que é fazem tipo uma isquemia silenciosa Exato, junto, fazem uma isquemia piorando silenciosa. o risco de fazer essa
toxicidade cardíaca tardia, né? Exato. A gente acaba acumulando terapias, né? Então, o paciente talvez irradiou, talvez faça antraciclina, faça uma terapia anti-HER, as mulheres usem daqui a pouco hormonioterapia, que também sabidamente pode causar disfunção, né? De triglicerídeos, colesterol, que também é importante, porque sem dúvida nenhuma, o câncer de mama, que é um dos tumores mais frequentes em todo o mundo, e esse subtipo específico do subtipo de câncer de mama hormonal é o mais comum, né? Depois a gente tem o do HER2, tem o subtipo triplo negativo, mas essas pacientes usando hormonioterapia, elas vão usar por no mínimo 5 anos, né? Então a gente tem que monitorar esses níveis de colesterol, triglicerídeos, como é que seria também esse eu queria comentar contigo, esse público da Camila, de quem faz o bloqueio hormonal, e as pacientes hematológicas que são submetidas, às vezes, a transplante de medula autólogo, que é o transplante de células-tronco da pessoa para a pessoa mesmo, elas acabam também induzindo, muitas vezes, uma menopausa precoce, né? Se fizeram esse procedimento antes dos 30 anos, com certeza não chegam aos 40 com fertilidade preservada. E isso, além de toda a toxicidade do tratamento, elas são pacientes que entram no protocolo de alto risco cardiovascular? Veja lá, Ju. A gente sabe que vamos sair do cenário da neoplasia do câncer. Os pacientes que têm menopausa precoce, por N motivos, Sim. Elas têm um risco aumentado. Isso, eu queria saber, elas são um risco aumentado. Elas são um risco aumentado. E o que foi feito? Bom, se elas não têm o estrogênio mais, vamos dar estrogênio. E foram feitas diversas pesquisas aí no mundo para tentar reduzir esse risco cardíaco. Porque os pesquisadores, eles viram que a mulher em menopausa precoce, ela infartava mais, ela tinha mais hipertensão, piorava o perfil lipídico, o colesterol e o açúcar. Vamos dar estrogênio para tentar compensar essa falta de estrogênio pelo bloqueador hormonal ou pela menopausa precoce da mulher. E o que aconteceu? Elas aumentaram o risco de ter infarto, mesmo tomando o hormônio. Então, a gente não recomenda tomar hormônio nesses cenários para diminuir o risco cardíaco, tá? Esse risco cardíaco ele não é reduzido utilizando o hormônio exógeno, ou seja, tomar a pílula. A redução do risco da mulher é quando ela tem o hormônio estrogênio produzido por ela mesma. Então, a gente sabe que os bloqueadores hormonais que são utilizados no câncer de mama, sim, eles aumentam o risco de piorar diversos fatores. A gente pode citar a hipertensão, o colesterol, o açúcar, até a questão óssea elas pioram, sim, né? Entram em osteoporose, sim, né? a gente precisa fazer um acompanhamento bem estrito. Então, elas são pacientes que elas têm que ser avaliadas mais frequentemente e ter um cardiologista ou um clínico para acompanhar essas situações. E a mensagem aqui é mostrar que o paciente com neoplasia, ele é um paciente que tem mais risco de ter problemas cardíacos por vários problemas, por problemas hormonais, pelo tratamento instituído, só pela própria neoplasia. Vamos lá, vocês sabem melhor do que eu, a neoplasia não aumenta o risco de ter tromboses? Vocês devem ter diversos pacientes com trombose, trombose na perna, embolia no pulmão. Então, isso é tudo um risco da neoplasia causando no sistema cardiovascular, né? Tanto nos vasos quanto no coração. Então, a mensagem é que tem mais risco, a gente tem que estar atento e é um risco para diversas doenças. Vamos lá, a gente do coração já falou da hipertensão, já falamos da pior do colesterol, falamos do coração grande, coração fraco, falamos do tardio, da isquemia, ou seja, do infarto, do entupimento das artérias do coração, e até doenças de válvulas, né? Esses pacientes sobreviventes de câncer, eles envelhecem. Eles chegam nos seus 70, 80 anos. E, naturalmente, nós envelhecemos. Assim como as articulações elas enrijecem, as válvulas cardíacas também enrijecem. Então, a gente já teria problemas de válvulas nessa idade. Só que a radioterapia, ela causa uma toxicidade tardia nas válvulas cardíacas. Então, eu tenho que ficar atento, porque esse paciente ele faz estenose das válvulas mais cedo do que os idosos da população normalmente. Então, a mensagem é ficar atento, tanto no início do tratamento, durante e após. Eu quero acrescentar também aqui, a gente falar pro público, para as pessoas em geral, não necessariamente os oncológicos, da benefício que tem da parceria entre a hemato e a cardiologia nos pacientes com insuficiência cardíaca e quando a gente se preocupa com os estoques de ferro.
não de forma desordenada, de maneira nenhuma, mas se preocupando tanto com o excesso de ferro como causa da insuficiência cardíaca, ou com a deficiência de ferro e o que isso poderia gerar de piora clínica num paciente que não saiba que tem ou que tem uma insuficiência cardíaca. Pode nos explicar melhor o benefício disso? É bem isso, né, Ju? A gente tem os dois cenários. Então, isso é uma interação muito grande, hemato-onco, né? E a gente sabe que quem tem, na região, nós temos muita gente, por causa da imigração, né, europeia, com ferritina alta, com um ferro muito alto. E sendo essa forma genética e não tratada, quando ela se deposita nos órgãos, ela também pode se depositar no miocárdio, no músculo cardíaco. E isso leva à insuficiência cardíaca. Leva a uma doença chamada hemocromatose, né, Ju? E a falta do ferro em cenários de quem tem o coração fraco e grande, ela causa o quê? Falta de ar, mais cansaço. Então, normalmente, quando nós temos uma reserva de ferro baixa nessa doença do coração grande, a gente indica a reposição do ferro endovenoso para melhorar, por exemplo, o quanto ele consegue caminhar. Então, por que, doutor, vou lá no Crohn fazer uma ampola de ferro, tenho que sair de casa, o que você acha? Mas vai te aumentar uma quadra sem falta de ar, tu vai no supermercado sem sentir falta de ar daí, talvez. Então, a gente tem que acompanhar. É importante dosar os níveis de ferro, né? Essa equipe, essa multidisciplinaridade, essa troca só enriquece para o paciente. A gente sabe que muitas vezes agrega essa questão de deslocamento, principalmente o idoso, sair de casa para mais uma consultas, para mais exames. Um procedimento. E aí eu acho ainda mais importante essa troca aqui para que tantos outros profissionais de saúde também saibam sobre isso. E quanto menos médicos talvez o paciente precise ir e encontre um que consiga fazer o manejo e gerenciar, até é benéfico e a gente estimula que isso aconteça de forma correta. O acompanhamento dos pacientes talvez tenha essa mesma impressão, né, Ju? Os pacientes que estão bem, eles nunca querem. Eu tenho essa grande dificuldade na realização do ecocardio nos pacientes que estão fazendo trastuzumab. Porque no início sempre se faz, antes de nós iniciarmos, durante as primeiras aplicações. E depois de anos, se não tem sintomas, elas não gostam de fazer. E eu fico insistindo, e a gente tem muito essa dificuldade. Então, não é só a questão da contratilidade cardíaca, é todo esse restante, né, dessa avaliação completa, glicemia, enfim, níveis de colesterol, tudo isso é importante. Isso envolve a educação do paciente, né, educar a população, educar o paciente, falar com os familiares, né, porque muitas vezes eles não sentem nada, mas hoje em dia a medicina evoluiu muito, a gente tem diversos exames e tratamentos quando o paciente não tá na bola 8, vamos dizer assim. Isso também é uma dúvida que eles me trazem com frequência e às vezes eu também, a gente não tá tão atualizado em todas as áreas, preconiza o estudo da nossa subespecialidade, sobre o rastreio de doenças isquêmicas, né? Onde na cabeça deles, eles vão ter que fazer cateterismo. E eles não querem fazer cateterismo, é invasivo, eles têm medo, o vizinho foi fazer cateterismo e não saiu da mesa. A gente precisa desmistificar, mas tem muita coisa nova agora, não invasiva de método, né? Existem muitos métodos aí novos. Aí no passado a gente utilizava muito só o teste ergométrico, que era a caminhada na esteira com o eletro, e o cateterismo, né? E o cateterismo sempre foi um bicho de 7 cabeças. E realmente os pacientes tinham problema no cateterismo. Só que o cateterismo ele evoluiu muito. Hoje em dia tu faz o cateterismo via radial, a artéria aqui do braço, do antebraço, e à tarde tu tá em casa, tu fizeste de manhã e de tarde tu já tá em casa. Então evoluiu muito, as complicações diminuíram muito. Além disso, os métodos diagnósticos da doença isquêmica do coração, eles progrediram enormemente. Hoje em dia a gente tem ecocardiograma de estresse físico, ressonância cardíaca, cintilografia, PET-CT. Existem diversas formas de diagnosticar essa doença isquêmica. E nem todo mundo que tem isquemia precisa fazer cateterismo. Muitas vezes, e hoje em dia isso está cada vez mais forte, que a gente pode manter o paciente em tratamento clínico. O que é o tratamento clínico? É mudanças no estilo de vida, fazer exercício, reabilitação cardíaca, tomar as medicações certas e exames periódicos sem a necessidade de ser invasivo com o cateterismo cardíaco. Muitas vezes nós também realizamos a tomografia das coronárias, que é um exame não invasivo que ele enxerga quase como se fosse o cateterismo, as coronárias.
Lógico que as coronárias, elas têm 2, 3 milímetros. A própria oscilação do coração no tórax causa artefatos de imagem, ou seja, ela causa distorções nas coronárias. Mas muitos cenários a gente já consegue ter uma ideia super boa de como é que estão as coronárias e segurar o cateterismo, segurar a cirurgia, não botar a stent e ir tomando os remédios. E isso é uma ideia que vem crescendo muito, já tem diversas pesquisas mundo afora que autorizam sim, tu não tem uma isquemia grande do coração, remédio. E remédio é tão seguro quanto ser invasivo. Tu quer me explicar um pouquinho a respeito de como é que é essa ecoestresse? O que eu vou ter que fazer lá? Correr na tua esteira e parar pra você ver meu coração? Como é que funciona? Como é que funciona aí a avaliação de isquemia do coração, né? A gente tem que fazer o coração se estressar. Cansar. Porque se a gente tem algum entupimento, vai faltar o fluxo sanguíneo quando ele está trabalhando mais rápido. E a gente pode fazer isso acelerando o coração através de medicações, que aceleram o coração, tanto na cintilografia, no eco de estresse, na ressonância, como a pessoa própria acelerar seu coração, fazendo um esforço. Pode pedalar numa bicicleta, pode fazer uma esteira, e aí a gente utiliza algum método de imagem para avaliar esse coração no esforço. Porque se há algum entupimento grave que necessita ser tratado, o coração vai acontecer algumas alterações no músculo cardíaco no momento do pico do estresse. E baseado nisso a gente consegue tomar decisões. Vou ser invasivo nesse caso, não nesse caso eu não vou ser invasivo. Vamos lá, a gente tem corredores, maratonistas, que eles aguentam correr uma corrida inteira, uma maratona, e não sentem nada, mas eles têm exames cardíacos alterados, ele tem isquemia no coração. Será realmente que eu preciso botar um stent nesse cara, se ele tem uma isquemia pequena? A gente está autorizado a só tomar remédio nesse tipo de paciente. Então, a medicina, a cardiologia diagnóstica, ela evoluiu muito. A invasiva também. Hoje em dia a gente consegue trocar todas as válvulas por catéter, ou seja, funcionar uma artéria da perna, conseguimos subir a válvula por dentro dos vasos e trocar, seja a válvula. A gente tem 4 válvulas do coração: pulmonar, mitral, aórtica e tricúspide. Determinados casos, situações específicas, a gente consegue trocar sem cortes. Então a gente vem evoluindo muito. E a parte diagnóstica de isquemia também. Legal. A gente tem reforçado bastante aqui no Crohn a vacinação para pneumo, principalmente entre os acima de 50 anos ou até mais jovens em tratamento, e para os idosos, fazendo todo um trabalho com uma adesão bem interessante, né, na prevenção para formas graves de pneumonia. Isso dá impacto também na cardiologia? Muito, muito. As vacinas, elas fazem parte da consulta de rotina cardiológica, né? E não só a vacina... Para nós também agora. Até pelo nicho de pacientes, né, que vocês acabam atendendo de uma forma geral, né? Muitos tabagistas também, né? E vamos lá, muitas vezes nós temos um paciente que ele está totalmente compensado do coração, seja lá qual doença ele tiver, do coração grande, o entupimento, hipertensão, ele está super bem em casa. Mas aí chegou o inverno e ele pegou a tal da pneumonia. E o que acontece? Descompensa a doença cardíaca dele. Ele precisa de uma demanda maior, Exato, né? E aí ele acaba internando. E isso aumenta muito a chance de desfechos ruins, como morte, como um novo infarto. Então, a vacina da pneumonia, isso já foi testado, que diminui a chance de morte relacionada à pneumonia, diminui novos infartos. E não só a vacina da pneumonia, né? Os outros também, né? Vacina da gripe também, né? Influenza. Que tem muita gente que não gosta de fazer, mas a vacina da gripe, ela não te diminui a chance de pegar a gripe, o resfriado que a gente fica em casa, ela diminui a chance de tu internares na UTI, ser entubado. Exato, e para o nosso grupo de pacientes, é muito né, importante. Ju, muito importante. A gente reforça, Estamos fazendo bastante muito em consulta sobre a importância de que os pacientes se vacinem, né? A nossa equipe multiprofissional aqui também tem reforçado bastante sobre, pacientes. Principalmente os pré-tratamento, mas durante o acompanhamento, no follow-up também. Algumas vacinas a gente evita fazer durante os nossos tratamentos, mas da gripe, por exemplo, da influenza, a gente está autorizado, né? Então, isso é importante que os pacientes de fato façam, né? E a gente tem que interpretar isso. Por que a gente recomenda essas vacinas? Porque o paciente oncológico e o paciente cardiológico, ele é um paciente mais debilitado e que apresenta uma imunidade, ou seja, as defesas do corpo alteradas.
Mesmo que tu vá lá e faça o exame de sangue, os meus leucócitos, as minhas defesas, células brancas estão normais, mas isso não quer dizer que realmente... não funcionam direito, né? Exato, eles não funcionam bem, né, Ju? E aquela é toda uma rede, né? Que também é muito importante. Vamos reforçar. Também não adianta a gente investir tanto no quadro vacinal do nosso paciente, mas a rede de apoio dele, todo mundo que está em volta, não está imunizado para que a gente tenha esse efeito protetor do paciente, né? Isso é muito importante. E eu acho que acredito que na cardio também não adianta o vovozinho estar vacinado e quem cuida dele não, né? Exato. E a gente também tem que interpretar isso da seguinte forma. Hoje em dia os avós, eles cuidam dos seus netos em casa, né? E os netos estão no colégio, estão nas creches e eles vêm com vírus para casa. E aí o que acontece? Os avós acabam pegando a influenza, uma bactéria, pneumonia e acabam descompensando a sua doença de base e internando. Então isso a gente também tem que atualizar o calendário vacinal das crianças que estão no lar. Muito importante. Esse foi excelente comentário, verdade. Quanto mais agora a gente consegue fazer a longevidade ir além, eles estão convivendo mais com os pequenos, né? Exato. E aí é o festival, né? Escolinhas e, entre outras, os bailes que a gente estimula tanto que os pacientes vão. Tu quer acrescentar mais alguma coisa, Camila? Eu acho que eu gostaria, de repente, de que o Stefano nos desse, assim, uma mensagem final, talvez. Não sei, Justo, tens mais alguma questão, eu tirei todas as minhas dúvidas, assim, dos últimos tempos que eu queria mesmo as mais a respeito, né? Da ecocárdio, do strain, essa questão da reversibilidade, da prevenção primária, secundária. Eu fiquei muito satisfeita de poder saber mais sobre isso, passar além, poder divulgar agora essas informações para colegas também, outros profissionais da área da saúde, não médicos também, que fazem esse papel de formiguinha, familiares, cuidadores e pacientes. Mas também eu queria dizer que se você quer ter algum acréscimo que tu acha interessante nos trazer, a gente tá aqui dispostas uma mensagem final, assim, Tem de mais tudo que a gente falou, o que tu gostaria de deixar como mensagem, tanto para os nossos pacientes, os que não são nossos pacientes também, familiares, enfim. E desculpa. Eu vou deixar mais uma mensagem, que foi um tema que a gente não comentou muito, mas que nós três fazemos. Vocês sabem qual é o único tratamento ou uma polipílula que diminui a chance de toxicidade cardíaca por antraciclinas e trastuzumab? Exercício físico. A gente não abordou. E isso foi já testado em pesquisa médica. Eles já tentaram de tudo. O que é mais fácil para o paciente oncológico? É tomar mais uma pílula e diminuir a chance de ter problema cardíaco. E os pesquisadores da área da cardio fizeram trabalhos testando inibidores da ECA, beta-bloqueadores e estatinas, e nada funcionou no paciente que ia iniciar a quimioterapia cardiotóxica. E o que funcionou? Exercício físico. Foi a única intervenção que diminuiu a chance desse paciente ter algum dano cardíaco pela quimio ou radioterapia. Então, apesar de, naqueles dias da quimio, o paciente ficar debilitado e tal, alguns dias depois ele já está bem. Ele não precisa ser o atleta, ele não precisa fazer a mesma coisa que ele fazia antes, mas ele tem que se exercitar, ele não pode ficar só em casa. E a gente já tem, inclusive na oncologia também, né, Stefano, mostrando que atividade física reduz risco de recidiva de tumores, tanto de novos tumores, para pacientes que já foram diagnosticados, ou para pacientes que não têm diagnósticos também. É uma das principais formas de nós prevenirmos, né, o diagnóstico de câncer. Mas para aqueles pacientes que já fizeram os seus tratamentos, praticar atividade física reduz a chance desse tumor voltar a longo prazo. E isso eu vejo que a gente ainda tem um impacto na sociedade que parece que existem algumas travas para que os pacientes de fato sejam encorajados a praticar atividade física durante os seus tratamentos. Por vezes eu tenho que fazer laudos autorizando que os pacientes façam. Eu gostaria de fazer laudos ao contrário, né? De pacientes que não deveriam fazer, mas não é verdade. Essa é uma colocação muito importante. A gente ainda tem uma trava, talvez, dessa área, né, social, ou até a discutir com educadores físicos e fisioterapeutas. Porque são profissionais da saúde. Né? Mas isso é uma coisa que vem mudando muito, né? Até na cardiologia, no passado,
as doenças se tratavam com 30 dias de cama, né? De repouso, De né? repouso. Então, as doenças cardíacas hoje a gente pode contar nos dedos quais a gente realmente contraindica o exercício. Muitas vezes o exercício faz parte como um remédio. E na oncologia é a mesma coisa, né? Só que a gente tem que tentar reverter esse mito e prescrever o exercício, claro, com o profissional adequado, na intensidade adequada. Exato, adaptado, se for a forma, adaptado à condição do paciente, à condição do momento do paciente. E esse ano nós tivemos, até a gente comentou em outras ocasiões aqui no CROM, uma publicação super importante de um estudo que mostrou que a prática de atividade física em pacientes que já tinham feito os seus tratamentos, era por um câncer de intestino, por exemplo, né? Tinham feito as suas cirurgias, depois fizeram as suas químios, e praticar atividade física de uma forma seriada, regular, com um acompanhamento frequente, ela teve um impacto numa redução que muitas vezes nem mesmo com a quimioterapia a gente consegue. Então, a gente tem muito assim, eu quero terapias inovadoras, eu quero novas formas de quimioterapias. Claro que bom que a medicina vem avançando nisso tudo, né? Isso que está permitindo a gente ver os nossos pacientes vivendo muito mais. Mas a gente, de fato, precisa também encorajar eles e estimular eles a praticar, né? Então, cabe a nós, profissionais, fazermos, né, isso. Esse nosso papel também é importante. É que eu acho que, como clínica... A Ju, especialmente, ela estimula muito, também, né? A gente tem feito esse papel, né? Acho de que divulgador também a gente sobre tem isso. Nós estamos com todos os colaboradores hoje dando clínica, exemplo, né? Também, né? Exato. Estimular eventos. Eventos, exatamente. Agora eu acho que é por aí, um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Exatamente. E a mensagem, então, que eu queria deixar aí para os pacientes oncológicos é que consultem com o seu cardiologista. Muitas vezes a gente tem pequenos ajustes para fazer durante o tratamento oncológico. A gente não está aqui como um vilão, a gente quer a cura do câncer e a gente quer estar junto nessa batalha para que ela aconteça de uma forma mais leve e que no futuro a gente não venha apresentar problemas que na maioria das vezes não acontecem, mas são muito graves do coração quando eles acontecem. E a gente vê, todo mês a gente tem algum paciente que desenvolveu alguma toxicidade. Então a gente tem que trabalhar na prevenção também, não esperar alguns anos após o tratamento aparecer um coração lá funcionando 20% e falta de ar, aí é muito difícil correr atrás da máquina, né? Mas se a gente faz o trabalho de formiguinha, de no início já começar fazendo eco, estimular exercício físico, a pressão estava um pouquinho alta, vamos tratar já para prevenir. Então esse trabalho de formiguinha, ele faz diferença no final. Então é muito importante essa interação entre o onco, hemato, e, na verdade, entre todas as áreas, né? A nutrição, o educador físico, a cardio. A gente não faz uma medicina, de fato, bem feita se a gente está sozinho. Né? Exatamente. A gente precisa dessa interação. Tem que ter essa interação multiprofissional, que é muito bem feita aqui no CROM, e o paciente só se beneficia, né? Então tá, eu fiquei muito satisfeita dos meus aprendizados cardiológicos hoje. Trastuzumab. Agora eu já sei até o trastuzumab. Ó, no meu até R1, o nome. Porque tu sabe que ela tirou uma licença maternidade e a eu Ju ficou fui a responsável. R1 da oncologia do Crohn, da minha preceptora. Aí quando ela voltou em janeiro, acho que foi, eu disse, olha, você tem uma coisa pra te dizer. Não sei se tu vai ter todos os Eu ia falar, ainda bem que eu não demorei tanto tempo pra voltar. Porque eu tô ótima oncologista. Agora eu já sei até trastuzumab. Olha e o que eu tenho que pedir. E tu te cuida também do teu eco. Daqui um dia sai um Brincadeiras, Pocus, não, um isso eco à beira-leite. de como fazer, né? Como é o nome daquilo? O Pocus. Eco à beira-leite. É isso aí. Eu queria agradecer, então, a presença do Dr. Stefano aqui conosco no Consulta CROM. E dizer pra vocês que se esse conteúdo foi relevante, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, que a gente vai estar compartilhando esse tipo de conhecimento todas as semanas, esses bate-papos com os especialistas, tirando dúvidas nossas e de quem nos segue aqui no nosso canal.